no Gênesis 3, versículos 6 e 7, um trecho muito importante e um trecho que trata justamente da queda do homem. Trata de um evento que desencadeou um movimento. Esse movimento está em ação, está andando até hoje. E ao pensar nesta mensagem de hoje, e hoje o tema, só para constar logo no início, o tema da mensagem é a reação da decisão de Adão. A reação da decisão de Adão. E ao contemplar esse evento, me vem à mente um físico inglês do século XVII chamado Isaac Newton. Acho que todos aqui já ouviram falar, famoso, muito conhecido. E o que Isaac Newton fez, entre outras coisas, para quem não sabe, ele era crente. É interessante que naquela época os cientistas eram todos crentes. Se você fazer uma rápida checagem dos cientistas, dos físicos, dos químicos, dos biólogos dos séculos XVIII, antes do século XVIII para trás, todos eles, sem exceção, criam em Deus, criam na palavra de Deus, na criação, e a palavra de Deus sustentava as descobertas, como faz até hoje na realidade. A Bíblia sustenta toda descoberta realmente científica. Aí você fala, não pastor, porque a evolução não é ciência, é uma teoria, é uma crença. Não existe prova científica alguma, nenhuma, não existe. Eu sei que não é isso que falam, mas a verdade é essa. Mas voltando aqui para Isaac Newton, ele ratificou, não foi ele que criou, porque na realidade essas leis físicas quem criou foi Deus, mas ele ratificou, ele organizou o que ficou conhecido como sendo as 3 leis básicas do movimento, de moção, de movimentação. Essas 3 leis, e hoje eu vou dar uma aula de física aqui, se vocês querem anotar por gentileza, vocês vão prestar o Enem, fazer concurso, anotem aí. Mas as 3 leis da física, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. A segunda lei é a lei da aceleração, e a terceira é a lei da reação. E aí que entra a reação da decisão de Adão. E nós podemos aplicar as 3 leis de Newton a crentes, a cristãos, a eu e a você. A primeira lei que diz respeito à inércia é o seguinte: a primeira lei de Newton fala que se não for aplicada uma força a uma massa, no caso um objeto, então aquele objeto não vai entrar em movimento, ele vai ficar inerte, ou seja, parado. Para explicar isso, tem uma bola, se não chutar a bola, se não soprar um vento, se não haver uma inclinação do chão, se não for aplicada uma força àquele objeto, àquela massa, então não vai para lugar nenhum, vai ficar inerte. E assim que muito crente é. Tem muito crente que está inerte. Ele não cresce, ele não vai para frente, não há progresso, não prospera. E eu não estou escrevendo prospera com C cedilha, eu falo prosperar no sentido espiritual também. Mas eles não prosperam, por quê? Bom, se há inércia é porque não está sendo aplicado força. Então nós podemos dizer que o crente que não aplica o poder e as verdades e doutrinas de Deus, ele vai ficar inerte, parado. A segunda lei de Newton da aceleração é que uma força, uma massa, quando você aplica força a essa massa, o resultado vai haver uma aceleração. E também podemos aplicar isso à vida do crente. O crente pode sair da inércia e pode acelerar ou não o seu crescimento espiritual. Então, a vida do crente, você nunca pode medir a mesma simplesmente pelo tempo. Eu sou crente há 2 anos, 20 anos. Não interessa. O que interessa é quanta força, quanta energia, aqui nesse caso, segundo Newton, a gente aplica aquela massa, aquele objeto, para que haja a aceleração. E quem escolhe a aceleração somos nós. Porque todos nós aqui que somos salvos, nós temos o mesmo tanto do Espírito Santo em nossas vidas. Eu não tenho mais do que você, e nem você ter mais ou menos do que a mim. Mesmo porque o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. Então, é o quanto do Espírito Santo que nós aplicamos às nossas vidas que vai determinar o grau de aceleração do crescimento, o quão distante nós vamos ir do ponto de inércia. Mas a terceira
lei de Newton, da reação, ela diz o seguinte, que toda ação gera uma reação. Uma reação igual à ação que foi aplicada. A reação é igual na direção, porém na direção oposta. Tá? Mas como nós não estamos falando sobre física esta noite, sim, falando sobre uma verdade espiritual, eu quero falar sobre essa reação. Toda ação gera uma reação. E toda decisão que nós tomamos que leva a uma ação, essa ação que decisamos vai gerar uma reação. E essa reação vai colocar em movimento uma série de eventos que vai desencadear uma corrente de eventos, uma sequência de eventos, que vai ter consequências que vão afetar muita gente há muito tempo daquele caso. E a Bíblia está cheia de decisões assim, que afetaram muitas pessoas. Uma única decisão pode impactar milhares e milhares e milhares e até bilhões e bilhões de pessoas. Uma única decisão, tanto de forma positiva, quanto de forma negativa. Alguns exemplos rapidamente. Abraão, ele decidiu obedecer a Deus, e a reação dessa decisão de Abraão foi que hoje nós temos a nação de Israel. Hoje nós temos todos os livros da Bíblia que vieram a nós através do povo de Israel, do povo judeu. Nós temos umas bênçãos. Deus falou para Abraão que através dele, Abraão, todas as nações da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E isso é verdade. O que foi isso? Foi a reação de uma decisão de Abraão. Nós temos o exemplo de Ló. Ló tomou uma decisão errada. Ele decidiu se separar do seu tio Abraão, mas ao invés de ele escolher um lugar melhor, ele escolheu ir na direção de Sodoma, e nós sabemos no que isso deu. Acabou na destruição dele, de sua família, sua linhagem, e hoje não há descendentes de Ló. Não tem, não existe um. Uma decisão afetou muitas pessoas durante muito tempo. Nós temos José que estava vendido em escravidão na casa de Potífar, um oficial do rei egípcio. E lá estava ele, a esposa imoral de Potífar, tentou seduzi-lo, e ele caiu fora, não quis conversa. Ele foi preso por aquilo e acusado falsamente pela dita esposa de Potífar, que causou ele a ser preso. E a decisão de ser fiel a Deus lhe custou prisão. E ele passou anos na prisão e foi fiel na prisão a Deus e fez o que Deus queria que ele fizesse. E como resultado, ele foi elevado e colocado na posição de primeiro-ministro do Egito, abaixo apenas ao faraó. E a reação dessa decisão de José colocou ele numa posição que ele pôde salvar não apenas o seu povo, sua família, mas várias nações ao redor que estavam padecendo de fome, foram salvos pela reação da decisão de José. Igualmente, nossas decisões vão impactar nossas vidas e vidas de pessoas que vêm após nós. As decisões que nós tomamos vão impactar pessoas que nós sequer conhecemos. Pessoas que talvez nem sequer nasceram ainda, mas existe uma progressão. E eu quero hoje, a partir de esse exemplo de Adão que nós vimos aqui em Gênesis 3, falar sobre a reação da decisão de Adão. Olha comigo no versículo 6 que nós lemos. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A primeira coisa aqui sobre a reação da decisão de Adão é que Adão decidiu pecar. Ele fez uma escolha consciente de pecar. O crente, o cristão que nasceu de novo, ele pode pecar, mas é por decisão. É por escolha. É por opção. Aqui Adão fez uma escolha. Ele escolheu juntar-se à sua esposa no pecado. Ele sabia que era errado. Ele tinha consciência disso. E até o versículo 6, Adão estava em uma natureza perfeita. Por natureza perfeita, estou dizendo que Adão não tinha uma natureza pecaminosa.
Ele não tinha uma inclinação pecaminosa. Ele não tinha uma carne que o puxava para baixo ou para trás. Ele não tinha essa luta que Paulo fala em Gálatas sobre a carne e o espírito, estão sempre brigando, contendendo um com o outro. Adão não tinha esse problema. Ele e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus. Eles eram literalmente incapazes de pecar. Incapazes, como eu e você somos incapazes de bater as asas e sair voando. Adão e Eva, eles eram incapazes de pecar até aquele momento, quando eles escolheram, tiveram a oportunidade, porque no jardim não havia pecado, não havia tentação. E Paulo fala que o pecado entrou no mundo através da serpente. Foi a serpente que levou o pecado, introduziu o pecado, ofereceu o pecado, abriu a porta do pecado, e eles sabendo, entraram. No versículo 7 em diante, as coisas mudam. Adão agora é uma outra criatura, uma criatura diferente. Ele agora está agindo como homem pecador. E isso deve servir de alerta para cada um de nós, porque assim como Adão agiu, nós vamos agir também. Quando nós decidimos pecar, quando nós decidimos entrar naquela vereda, nós estamos nos tornando em criaturas diferentes. Eu entendo que aqui Adão passou de ser uma criatura perfeita para uma criatura caída, enquanto nós já somos caídos. Nós já nascemos imperfeitos. Nós já temos a natureza pecaminosa. Eu entendo, mas sempre que adentramos a um pecado, aquilo nos muda, aquilo nos marca, aquilo nos transforma para um ser pior, mais servo ao pecado, mais suscetível ao pecado. O pecado nunca entra em nossas vidas e nos deixa da mesma forma que nos achou. Ele sempre nos piora, nos enfraquece, nos desvirtua. Temos que lembrar disso sempre. Eu várias vezes já mencionei que o diabo ele é previsível. Ele usa as mesmas táticas, vez após vez. Igualmente o homem é muito previsível. E por homem me refiro à raça humana. É muito fácil você prever a reação natural do homem. Então vamos aprender. Aqui não é tanto a gente ter um olho espiritual, ter uma bola mágica de cristal. É apenas você olhar com sabedoria da Bíblia, que você pode facilmente enxergar a armadilha de longe. Não é tanto uma questão de conhecer alguém ou conhecer uma pessoa especificamente, mas é simplesmente uma questão de conhecer a natureza humana, conhecer a palavra de Deus. E quando você conhece a palavra de Deus, você conhece a natureza humana, é só fazer a soma. 1 mais 1 é sempre 2. Não tem como ser 3, não tem como ser 1. 1 mais 1 é 2. E aqui, vendo como Adão agiu, nós podemos extrapolar e podemos já ver qual será a nossa posição, uma vez que a gente decide, como Adão, decide pecar. Então, sempre que você é apresentado com a tentação, entenda, sempre que vem a tentação, Deus promete que vai dar também o escape, para que possamos suportar. Então, quando somos tentados, não vamos como Adão decidir a pecar, porque aquela decisão vai gerar uma reação que vai nos deixar pior do que antes, mais complicado do que antes. Em Gênesis 2, versículo 15, nós temos uma ordem clara para Adão. Dê uma olhadinha lá, Gênesis 2, versículo 15. Muitos dirão, mas pastor, por que pegar no pé de Adão? Afinal de contas, quem pegou a fruta foi a mulher. E foi ou não foi? Foi a mulher. Então, por que, pastor, fitar tanto em Adão? Porque o versículo 15 de Gênesis 2 fala assim: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Adão estava encarregado de lavrar e guardar, proteger. E lá no meio do jardim estava quem? O diabo, a serpente. A responsabilidade de guardar o jardim não era de Eva, era de quem? De Adão.
Sim, foi Eva que comeu e deu para o marido, mas a culpa também era de Adão. Adão era o responsável. E o diabo sempre vai fazer isso. O diabo sempre vai no ponto fraco, no elo fraco, na pessoa fraca. O diabo não vai vir no seu ponto forte. Se o seu ponto fraco é dinheiro, é lá que o diabo vai atacar você, dinheiro. Se o seu ponto fraco é álcool ou drogas, é lá que ele vai ir. Se o seu ponto fraco é uma língua solta, é lá que o diabo vai atacar. Ele vai no ponto fraco, gente. E aqui o ponto fraco era Eva. Então a serpente não foi para Adão, a serpente foi para Eva. Mas Adão era responsável para guardar o jardim, e ele falhou em guardar o jardim, e além disso, ele optou e escolheu de pecar e se juntar à sua mulher. Então, a primeira coisa nessa reação da decisão de Adão, a primeira força que se aplica é a decisão de pecar. Segunda coisa é que quando nós pecamos, nós ficaremos assim como Adão, sob condenação. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Não só havia Adão pecado, mas ele sabia que tinha pecado. Ele sabia que estava sob condenação. Essa condenação é aquela força que eu falei, que você aplica. Isso gera a aceleração. Isso gera movimento. Essa condenação, ela gera uma reação e muita gente, existem pessoas que ficam loucas. Tem muita gente louca que não está louco, sabe o que é? É culpa. É aquela acusação, é o peso, a convicção que eles sentem. E tentam de uns lados e de outros se livrar daquilo, mas não conseguem. Porque só tem solução em Cristo. A única solução para a condenação do homem é Cristo. Então não adianta se internar em manicômio, tomar remédio, tarja preta, não adianta fazer terapia, nada disso. Boas obras, nada disso resolve. Adão aqui estava sob condenação. Muitos fogem para as drogas, muitos fogem para a religião, muitos fogem para as boas obras, muitos fogem para todo tipo de coisa para tentar apagar a culpa, tentar brecar aquela aceleração. Muitos deles fazem exatamente o que Adão fez aqui. Fogem de Deus. Vocês notem no versículo 7, onde fala: e coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso aqui está representando religião, no mau sentido. Aqui está representando as obras do homem. Eles fizeram aventais de folhas. Mais tarde Deus dá a solução. Não eram aventais, eram túnicas, não era de folha, era de pele de animais, sacrifício, de sangue, que simboliza Cristo e sacrificando sua vida, dando seu sangue na cruz por nós. Mas muitos, na condenação, fogem, se tornam religiosos, como nós vimos aqui. E nesse ato de religião de cocer ou costurar folhas para fazer aventais, note que o avental, ele não cobre completamente. Uma túnica cobre completamente. O avental cobre parcialmente. Nenhuma religião cobre completamente. E religião nada mais é do que pessoas tentando cobrir os seus pecados. Isso sempre falha. Isso sempre falha. Geralmente essa religião, esses sacramentos e rituais e tudo mais, envolve um certo grau de hipocrisia. Um certo grau de teatro. Lá em Mateus 15, versículo 8, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muita gente que enche a boca de Deus para cá, Deus para lá, mas o coração está longe, distante, frio, endurecido. Não são adoradores de verdade, são adoradores de boca para fora. E Jesus falou em João 4,23, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Assim como, pastor? Em espírito e em verdade. Não na carne e no engano, mas em espírito e em verdade. Muita coisa que se passa por louvor por aí hoje em dia é na carne e é no engano, não tem nada a ver com a verdade, não tem nada a ver com o espírito. Tem a ver com a carne, e com o engano, e com confusão.
Mas a religião nada mais é do que fugir de Deus, do Deus verdadeiro. E nós lemos o versículo 8 do texto: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A reação da decisão de Adão é que chega ao ponto que a pessoa vai fugir de Deus, vai se esconder de Deus. Vai fugir da presença de Deus. Uns fogem, como eu mencionei agora há pouco, para a religião, outros para drogas, outros para o que seja. Mas é uma fuga. Se esconder. E o engraçado é que no versículo seguinte, quando Deus chega, Deus fala: Adão, por que tu está se escondendo aí, Adão? Eles achavam que estavam se escondendo de Deus. Não estavam se escondendo coisa nenhuma. Deus sabia exatamente onde que estava. Você pode subir para a montanha mais alta, descer a maior profundeza dos mares, cavar o buraco mais fundo que você quiser. Deus está lá. Você pode subir para as estrelas e as nuvens, Deus está lá. Ninguém foge de Deus. Aqui Adão e Eva tentaram se esconder atrás dos aventais de umas árvores. Por mais cômico que pareça, não é menos cômico do que nós fazemos quando nós decidimos fazer a decisão de Adão. Quando nós decidimos pecar. Quando decidimos desobedecer. Uma das reações de nossas decisões vai ser de fugir de Deus. Às vezes nós camuflamos essa fuga, nós decoramos essa fuga, nós vestimos essa fuga com religiosidade. Mas é uma fuga. É uma fuga frenética da presença de Deus. Olha o versículo 12. A decisão da reação, a reação da decisão de Adão. Primeiro, ele decide pecar. Depois ficamos sob convicção, depois fugimos de Deus, buscamos religião. Aí vem a última etapa, que é a etapa de fazer desculpas. Versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Perceba aqui que essa última etapa da reação, ela é muito perigosa. É quando você começa a alocar culpa. Você começa a tirar o corpo fora. A palavra desculpa quer dizer justamente isso. É você desculpar. Você vai tirar a culpa. Adão quer tirar a culpa que pertence a ele e quer colocar em outra pessoa. Não é só Adão que faz isso, não. Maridos fazem isso. Esposas sempre fazem isso. Crianças jovens fazem isso. Maus líderes fazem isso. Pastores não fazem isso. Desculpa, eles querem tirar a culpa deles. A culpa não é minha, a culpa... Sabe quem é a culpa? A culpa... Menos eu. É desculpar. É isso que Adão está fazendo aqui. Ele quer tirar o corpo fora. Ele falou: Deus, a mulher que você me deu. Sabe quem Adão está culpando aqui? Adão não está culpando Eva, gente. Adão está culpando Deus. Olha o que foi aqui, versículo 12. A mulher que me deste por companheira. Ela me deu da árvore e comi. Então veja bem, está falando que foi Eva que me deu. Mas quem foi que deu Eva para ele? Deus. Adão está culpando Deus, gente. Quando estamos no estado que é uma reação do pecado, nós dizemos besteiras assim, nós pensamos, nós raciocinamos desta forma. A culpa é de Deus. Deus, eu pequei, mas foi porque você me deu vida e saúde. Se eu tivesse saúde, se eu tivesse com câncer, morrendo numa cama, eu não teria feito esse pecado. Deus fala: é esse o problema? Eu posso resolver rapidinho. É isso que você quer? Você quer que eu te aflija com câncer, uma doença fatal? É isso que você quer? Ele estava fazendo isso. Ele estava culpando Deus, porque Deus viu que não era bom que ele ficasse só, que seria bom que ele tivesse uma companheira. Deus lhe deu uma companheira, então a culpa é sua, Deus. A culpa é sua. Adão aqui está apontando o dedo na cara de Deus e falando: a culpa é sua, a mulher que você me deu, foi ela que fez isso. Se você não tivesse me dado essa mulher,
Ele não tinha comido da árvore. Em contrapartida, Adão, você talvez tivesse casado com um chimpanzé, uma girafa, uma gazela, um tatu, um pouco espinho, sei lá. Porque antes de Deus dar Eva para Adão, a Bíblia fala que Deus fez passar todos os animais para Adão nomear e procurar uma ajudadora. E quando passou o último animal, Adão falou, nenhuma fez meu coração ficar pipitipap. Então Deus falou, ok, não é bom que você esteja só, eu vou criar para você uma companheira idônea. Durma aí um pouquinho. Ele foi lá, tirou uma costela de Adão, formou a mulher. Quando Adão acordou, ele falou, uau, agora sim. Pois é, aquela mesma mulher que Adão falou, uau, agora ele está dizendo, a culpa é sua, Deus, que me deu esse treco aqui, esse troço aqui, essa infeliz aqui, essa desgraçada que me comeu da árvore e me deu. A culpa é dela, a culpa é sua. Minha não, eu sou uma grande vítima de tudo isso, Deus. Vocês estão vendo o ridículo do pensamento? Mas quando a gente pensa, o nosso raciocínio fica tão ridículo assim. Fica cômico. Eu digo cômico porque para quem está de fora olhando, é cômico, gente. Não é engraçado porque é trágico, mas é cômico. Cômico é diferente de engraçado. Engraçado dá vontade de rir, cômico nem sempre dá vontade de rir. É cômico ver pessoas que decidiram entrar no pecado, pensar, raciocinar desse jeito. E quem está de fora aqui olhando, e quem já viu esse enredo, vez, é cômico. Humor negro, triste, mas é cômico. Começa a culpar. A primeira pessoa que Adão culpar foi Deus. Claro, ele criou tudo, então ele criou o meu problema. A segunda pessoa que tenta culpar é Eva. Primeiro Deus, que deu Eva, e depois Eva, porque deu fruto para ele. Veja bem, ele não chegou nele ainda, ele nunca vai chegar a ele. Porque a carne não se culpa. A carne só se desculpa. Entenda isso. A carne só se desculpa. Então ele culpa Deus, depois ele culpa Eva. Várias vezes culpar a Deus é meio pesado. Aqui nós. Que Adão estava meio limitado, né? Adão só tinha, naquela época, naquela ocasião, haviam 3 pessoas na face da terra. Adão, Eva e Deus. Então ele culpou quem? Deus e Eva. Hoje não, hoje tem mais candidatos a receberem a culpa. Então hoje fica meio pesado culpar Deus. Então sabe quem você culpa? Mas você culpa o pastor. Você não vai culpar Deus, é porque Deus é Deus. Agora o pastor, a esposa do pastor, a filha do pastor, o genro do pastor, aproveitar também. Eu já vi pessoas olhar na minha cara e falar, a culpa do meu pecado é do Senhor. Eu? Na maior cara séria, olhar para mim e falar, a culpa é sua. Por favor, explique, eu não estou entendendo. Como que o que você fez, não vou entrar em detalhe, mas como que você fez, eu sou culpado por isso? Eu não estou entendendo. Eu não entendia, para aquela pessoa fazia perfeito sentido, de alguma forma ou de outra, nessa lógica deturpada. Então, talvez hoje em dia a gente não culpa Deus, mas vai culpar o pastor, a esposa do pastor, a filha do pastor, o neto do pastor, o genro do pastor. Vai culpar a esposa, vai culpar o filho, o marido. Gente, fazer desculpas é um sinal da reação da decisão errada. A decisão certa é você assumir a culpa e falar, sabe uma coisa? A culpa é minha. Quem encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa. Adão não estava confessando, ele estava encobrindo. Sem futuro. Sem futuro. Vou dar um aviso aqui rapidinho, já que estamos no assunto. Note como Eva aprendeu direitinho e rapidinho de Adão como passar a culpa adiante. Olha o versículo seguinte, o 13. O 12 é Adão culpando Deus, culpando Eva. Aí Eva no 13 fala assim, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizesse isto?
Veja bem, Deus aqui, ele tá indo com a jogada, ele tá dando corda para Adão e Eva. Tá? Adão, o que foi que você fez? A culpa é dela, que você me deu. Aí Deus vira para a mulher e fala, que foi que você fez isso? Ela responde, e disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Veja bem, a culpa não era de Eva, a culpa era de quem? Da serpente. Mais uma vez, passando a culpa. Sabe o que muita gente diz hoje? Ninguém vai dizer assim, a serpente me enganou. Sabe o que eles falam? Foi o diabo. Foi o diabo. Eu falei outro dia, às vezes dá pena do diabo, que tudo é culpa dele, tudo é culpa dele. Mas note como a serpente, note como Eva aprendeu rapidinho. Sabe quem vai aprender rapidinho quando a gente mente? Os nossos cônjuges, os nossos filhos, vão aprender rapidinho. E você percebe quando você vê que, eu vou usar Júnior aqui, o Júnior genérico, tá? Mas, Júnior, por que você fez isso? Ah, a culpa foi do Zidane. Foi o irmão que você me deu, mãe. Claro que o Júnior nunca faz isso, mandou esta lei como prova, nunca, jamais faria uma coisa dessa, mas o dia que você fizer, Júnior, foi porque você aprendeu com alguém. Mas como o Júnior não foi com você. Não estou querendo aqui começar uma confusão, mas só como exemplo. Gente, os nossos filhos estão observando, nossos seguidores estão observando. Estava Adão e Eva, Adão fez a desculpa, ela falou, é assim que faz? Não tem problema, quando for minha vez eu vou culpar a serpente, a culpa é da serpente. Aí pergunto, eu não quero que ninguém responda, nem por você, nem por ninguém. Mas quem que você culpa? Qual é a sua desculpa? A quem você vai passar diante dessa batata quente? Quando Deus vem e fala, por que fizeste isso? Você vai dizer o quê? Ah, foi porque é a prefeitura, é o clima, é o calor, é a chuva. É o quê? Eva não precisava ter comido daquela fruta. Eva não precisava ter levado para Adão comer. E Adão não precisava ter aceito e comido a fruta. A culpa era de Adão e Eva. A serpente também entrou na culpa, porque Deus falou para a serpente, agora você vai rastejar, indicando que até aquele momento a serpente não rastejava, ela andava. Não faz sentido Deus falar para uma serpente que rasteja, agora você vai rastejar. A serpente dizer, tá, grande coisa de rastejo mesmo. Então a serpente hoje rasteja e come pó por causa daquela serpente lá atrás. Mas quando Deus criou a serpente tinha pernas. Não sabemos como, mas ela tinha pernas. E lá atrás o ser humano desfrutava e gozava uma comunhão perfeita com Deus, num mundo perfeito, onde não havia doença, não havia morte, não havia injustiça, não havia eleição, nem horário eleitoral, não havia inflação, não havia partido político, não havia bandidagem, não precisava ter polícia, não tinha fome, ninguém faltava nada, era um mundo perfeito e maravilhoso. E por causa de uma decisão de Adão, desencadeou uma reação que tem causado sofrimento para incontáveis multidões durante os últimos 6, 7 mil anos. A reação da decisão do pecado de Adão e a decisão do nosso pecado. A decisão de nós entrarmos no pecado vai gerar uma reação. E essa reação vai afetar não só você, mas as pessoas ao seu redor. Muitas pessoas raciocinam assim, é minha vida, pastor. Eu faço o que eu quiser, eu arco com as consequências, eu pago as consequências. Não. Você não vai pagar, vai pagar você, sua família, seus amigos. Isso quer dizer que só Adão que pagou o preço? Eu e você pagamos o preço pelo pecado de Adão até hoje, gente. Não pense que o nosso pecado não vai desencadear uma reação em corrente, em cadeia. Vai. Nós temos que pensar e lembrar, sempre,
Nenhum problema será resolvido até que a culpa seja assumida pela pessoa responsável. Isso faz parte de confessar. E lá em 1 João fala, 1 João 1,9, se confessarmos, note que começa com se, o condicional. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas isso é se. Deus não está perdoando e purificando todo mundo, não. É se confessar. Sim, é assumir a culpa. É fazer o oposto que Adão e Eva fizeram, que era passar a culpa adiante, ou tentar passar a culpa adiante. Uma única decisão errada condenou toda a raça humana. Quanto mais uma família, uma nação. Deixa eu terminar com isso aqui, gente. Você acha que é à toa que a nossa nação está no estado em que se encontra? Como assim, pastor? Caos. Juízes soltando bandidos condenados, juízes passando por cima da lei, políticos interessados em encher um bolso e se perpetuar no poder, sistema totalmente falido. Gente, isso não é normal. Isso não é algo natural. Isso é a mão de Deus. Isso é uma reação desencadeada de decisões erradas. Não do mundo, entenda, não do mundo, mas do povo que se chama pelo nome de Deus. Que o julgamento começa na casa do Senhor. E vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai.